Começamos aqui a nossa live. Sejam muito bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho, que o Instagram ele vai avisando as pessoas que nós entramos. Agora são 8 horas. Daqui a pouquinho eu vou chamar minha amiga Jaqueline, que deve estar já entrando por aqui. Laís já entrou, Larissa já entrou. E vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Vamos chegando que hoje a live está muito especial mesmo. Vou até aproveitar, já vou colocar aqui nos comentários, a ver se eu consigo fixar para a gente. Então, hoje é a jornada, suas forças e suas riquezas. Hoje o tema vai ser justiça. Vou colocar aqui 2 pontinhos. Justiça. Publicar. Ver se eu consigo fixar o comentário. Perfeito! Tá fixadinho aqui o comentário. Seja muito bem-vindo. Oh, Regi, tudo bem, querida? Michael, tudo bem? Vamos chegando, pessoal. Deixa eu ver aqui se a minha amiga Jaqueline deve estar entrando já. Deve estar entrando. Regi, querida, que saudade de você, minha linda. Ô, Regi, esse tema é um tema que você gosta, viu? Vai falar de justiça. Você sempre teve essa característica bem forte, né? A questão da justiça. Vai ser muito, muito massa. Eu estou esperando mais um pouquinho aqui. A Jaque entrar, deixa eu ver se ela já está aqui dentro. Ainda não entrou, deve estar entrando. Pessoal, então enquanto a Jaque não entra, deixa eu dar uma palhinha com você. Ah, acabou de entrar. Então nós vamos falar sobre, essa é a 6ª live dessa jornada, suas forças, suas riquezas. Então, em todas as outras lives, nós fomos pegando cada uma das virtudes e fomos explicando as forças que envolvem essas virtudes. Então, à medida que nós vamos observando cada uma delas e entendendo como elas funcionam, nós passamos a ter isso como grandes forças dentro de nós. Por isso que vira suas forças, suas riquezas. O melhor material que nós podemos ter para nós é saber utilizar das nossas forças. Então, nós falamos da temperança, nós falamos da sabedoria, nós falamos da coragem, nós falamos da humanidade. Então, falamos de várias, e dentro dela fomos dando exemplos de cada uma das forças que compõem essas virtudes, né? Então, é como se fosse um combo mesmo, né? As coisas vão se alinhando. E hoje, né? Hoje nós deixamos para falar a sexta, né? Na verdade, a sexta, que é a da justiça. Por que nós deixamos por último? Porque deixamos por último. E no final nós vimos que era o melhor que nós tínhamos a fazer. Então eu vou agora chamar minha querida amiga, parceira dessas lives, que é a Jaqueline. Deixa eu chamar ela aqui, ver como que... Aqui. Jaqueline, tá aqui, ó. Uma pessoa extremamente excepcional, é uma super coach, também trabalha com psicologia positiva, mais para o lado da liderança. Seja bem-vinda, minha flor! Oi, Coisa boa, a gente aqui de Renata! novo! Tudo bem? Boa noite! Estamos aqui, estava dando uma explicaçãozinha rápida do objetivo da nossa jornada, que é trabalhar com a psicologia positiva. Eu sempre gosto muito de ouvir você falar sobre psicologia positiva, Jaque. Eu amo falar também, né? A psicologia positiva nos encanta, porque é uma área da psicologia que cuida do bem-estar, da plenitude, da felicidade. E a gente ama a psicologia positiva porque é uma ciência, né, Renata? É uma ciência comprovada e tem várias práticas, várias teorias que nos ajudam a ser mais felizes, equilibrados, ter todo esse bem-estar, que é nada mais, nada menos do que o sonho de todo mundo. Né? Qual é o sonho das pessoas? Né? Ser feliz, ser pleno, realizado. E a psicologia positiva, ela coloca o foco exatamente naquilo que funciona no ser humano.
E por isso que nós escolhemos, eu e a Renata, falar sobre as virtudes. Dentro dessas virtudes existem 24 forças que nos levam, que são os caminhos que nos levam a ter todas essas virtudes, né? São as forças que nos levam a ter as virtudes. E aí nós estamos nesse caminho. Quanto mais a gente usa, mais nós estamos indo para o caminho do florescimento humano, que são também teorias dentro da psicologia positiva. E aí gosto também muito, né, de estar lembrando que nada a gente pode deixar passar batido, principalmente nessa teoria, que é um estudo, principalmente essa força de caráter, as virtudes, um estudo de Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, que representa inúmeros psicólogos, cientistas, né, uma grande legião de estudiosos, pesquisadores, e juntamente com Christopher Peterson. Esses dois são assim, os principais, né, nesse estudo. Também da Bárbara Frederickson, enfim, são muitos. E aí é muito interessante a gente citar, porque nós gostamos de metodologia, nós gostamos de respaldo mesmo científico nessa questão que a gente está abordando aqui e todas as ferramentas que a gente pode usar. Uf, quanta coisa, né, Renata? Não, mas você fala muito bem. Você consegue resumir o livro em uma página. É impressionante. E não perde o conteúdo. Opa, que bom! E é muito bacana a gente lembrar que vocês que estão assistindo a gente, como essa é a sexta live, nós temos as outras lives gravadas no canal também. Tá? Então vocês podem ter acesso às outras lives para poder entender esse conjunto. E qual que é o objetivo de vocês entenderem esse conjunto? Poder potencializar mais o uso das suas forças. Por isso, suas forças, suas riquezas. Aí a pergunta é, como que eu sei quais são as minhas forças, quais são as minhas riquezas? Existem formas rápidas que não são tão eficientes. Então, nós convidamos vocês a entrar em contato com a gente pelo direct e marcar um horário para nós podermos conversar. Porque trata-se de algo muito, muito fino, muito lapidado. Não dá para ser tratado como se fosse, sabe, bijuteria. É uma joia realmente. Conhecer as nossas forças são grandes joias. Então, nós convidamos vocês a entrar em contato com a gente pelo direct. Tá? A minha área é a área de psicossomática, eu sou da área de saúde. Jaqueline, ela já atua na área corporativa, na área de liderança, na área mais do empresariado, na área corporativa. Então, nós atuamos em áreas diferentes, mas utilizamos a psicologia positiva como base de interação. E para mostrar que os diferentes, tá? Eles se complementam, nós estamos aqui para apresentar para vocês, fizemos essa jornada para vocês assistirem. É isso, muito bom, Renata. E vamos começar aí sobre essa sabedoria. Mas antes, aperta esse aviãozinho que está aí do lado e compartilha essa live com quem você com quem você gosta, quem você acha que tem a ver com esse tema. Compartilha aí, viu? Não dá? Lei da abundância, né? Dedinho aqui no aviãozinho aqui da live. A gente vai começar então. Como eu falei, nós já falamos sobre as outras forças, né? Já falamos sobre a força da sabedoria, sobre a força da coragem, da humanidade. E agora nós vamos falar sobre a força da transcendência fundamental, que foi da última sessão, inclusive. Foi tão especial aquele... Apesar de dar daquele corte, né, Jaque? Caiu aqui, nós perdemos um trechinho, mas mesmo que o trechinho que a gente perdeu, a gente conseguiu falar novamente mais pra frente. Então hoje nós vamos falar sobre a justiça. E é muito interessante trazer essa força, né, falar sobre essa virtude que é a justiça, no momento que nós estamos vivenciando hoje, onde grande parte das pessoas elas se sentem de alguma forma injustiçadas. Sejam injustiçadas pelas pessoas que estão ao seu redor, porque fazem mais do que são reconhecidas, seja injustiçada por uma questão do Estado promover ou não promover aquilo que seria justo para o cidadão, seja da questão de saúde, né, da questão espiritual, da pessoa, eu mereço ou eu não mereço o que está acontecendo comigo ou com a minha família. Então, a força
A virtude da justiça, ela está muito ampliada nesses últimos tempos. Tem um detalhe extremamente importante aí. Quando nós falamos de uma virtude, né, quando nós falamos de uma força, por exemplo, vamos falar da justiça, vamos falar da equidade, vamos falar da liderança, vamos falar da cidadania, é muito importante os critérios no qual nós implantamos a questão dessa força. Porque os critérios eles podem ser muito injustos, né? Pode ser muito justo com um e muito injusto com o outro. Então, quando nós pensamos em justiça na forma de justiça mesmo, como algo impessoal, ele tem, né, Platão coloca isso até, que ele tem uma reação harmônica com outras virtudes, que é a virtude da temperança, a virtude da sabedoria e a virtude da coragem. Nós não vamos abordar elas de uma forma muito profunda, mas vale a pena dar uma retomadinha, né? A virtude da temperança, ela está relacionada a como nós temperamos as coisas, né? Nem ao mais, nem ao menos. Sim, conseguir uma equidade entre as partes, né? Porque às vezes o que eu quero está muito acima, o que eu preciso está muito abaixo, às vezes os prazeres estão muito acima, às vezes os deveres estão muito acima, e independente de quem esteja muito acima, vai haver um desequilíbrio, seja o prazer ou seja as responsabilidades, né? Precisa ter uma equidade entre as partes. Por exemplo, uma equidade na relação da negligência, por exemplo, ter paciência ou ser negligente. Aonde que está a diferença para valer na prática dessas duas forças? Está na forma como eu tempero elas, né? Ser paciente demais pode levar a pessoa a uma negligência e ser negligente demais pode fazer com que ela pense que está sendo paciente. E na verdade o que ela quer é não mexer naquilo. E existe aí um auto-engano. Então, quando a gente trata da questão da justiça, a gente tem que ter muito cuidado e é assim, uma das virtudes que nós precisamos ter mais maturidade, porque nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que está na pauta maior. Então, a temperança é uma delas, a sabedoria é outra, onde tem uma questão do amor ao aprendizado, por exemplo, como que eu adquiro conhecimento, como que eu passo conhecimento, e principalmente, o que é que eu faço com o conhecimento que eu tenho? Ou se eu não vou atrás de conhecimento e fico cobrando as outras pessoas por alguma coisa que eu estou no déficit. Então, a sabedoria é uma força é uma virtude extremamente importante com relação a isso. A saber como se colocar, a entender como as coisas realmente acontecem. E por último, mas não menos importante, a coragem. Por que a coragem? Porque a coragem, ela traz a persistência junto com ela traz a bravura junto com ela. Então, saber, e aí mistura tudo isso junto com temperança. Então, às vezes a pessoa tem muita bravura, faz com que ela coloque a cara dela toda hora tapa para alguma coisa, desnecessariamente, porque ela não teve sabedoria para saber dosificar, ela não teve temperança para saber entender. Então, nós somos um grande complexo entre essas forças, essas virtudes. E dependendo do que nós utilizamos, né, do momento da vida que nós estamos, tem hora que eu preciso colocar mais uma na frente, tem hora que eu tenho que colocar outra na frente. Como a Jaque falou, são 24 forças no total. Quando a gente trabalha as forças de caráter, o que são as forças de caráter? É você saber dessas 24, quais são as 5 mais fortes que você tem. E se você tem 5 mais fortes, você vai ter mais um tanto que é mediano, né, que a gente usa mais ou menos, e as últimas, que são as 5 últimas. Então, geralmente, quem está muito desequilibrado, as 5 últimas é geralmente o que a pessoa mais precisa para ser feliz naquilo que ela quer. E às vezes ela está pontuando algumas coisas que o objetivo que ela precisa usar outras forças. O que nós trabalhamos na psicologia positiva é aprender a colocar na frente a força que for necessária para você alcançar o teu objetivo. Então todas elas são importantes. Todas elas são muito importantes. Veja, para falar de justiça, eu falei um pouco de temperança, eu falei de sabedoria e eu falei de coragem.
E todas elas misturadas, todas juntas, misturadas, porque nós somos assim, nós somos tudo junto, misturado, e a simplicidade, uma simplicidade muito complexa, diga-se de passagem. Nós não somos seres simplórios, nós podemos ter um entendimento simples, mas é importante saber que nós somos extremamente complexos e nós agimos de formas diferentes mediante ao que acontece externamente. E isso bate diretamente no que está relacionado à questão da justiça. Porque quando olha-se para a justiça, você olha geralmente para um bem geral. Então tem, por exemplo, aquela imagem da justiça. Naquela imagem onde ela aparece com os olhos vendados, né? E seja o que for, vai ser igual para todo mundo. Hoje a gente sabe que sim, que tem algumas questões que precisam ser iguais para todo mundo. Por exemplo, uma questão que está muito em pauta agora, mas eu não vou discutir essa questão, a questão das vacinas. Quem merece receber primeiro? Quem merece receber segundo? O que é justo nesse sentido? Pensem, independente do que for feito, vai ter sempre pessoas insatisfeitas, sempre questionando se aquela foi a melhor forma ou se não foi a melhor forma. Podem haver formas melhores de resolver as questões? Claro que pode, sempre tem formas melhores. Mas às vezes a maturidade ela alcança só um determinado ponto. Ah, mas então eu tenho que aceitar o que está acontecendo? Não necessariamente aceitar, mas tem que ser sábio para entender o que está de fato acontecendo. E às vezes corajoso para poder tomar volta. Por exemplo, quantas pessoas tomaram a vacina na frente daqueles que estavam destinados a tomar por conta da idade, que atravessaram a fila. Por quê? Porque acharam que era justo que eles tomassem primeiro. Então, essa é a questão do critério de valor. Qual é o critério de valor, né, daquela pessoa? Primeiro eu, depois o outro. Esse é o critério de valor. É um critério que faz com que a pessoa ela não seja admirada, nem por ela mesma. E isso mostra o que? Uma grande maturidade. Então, quando nós falamos de justiça, temos que sempre lembrar que para haver justiça é necessário também haver maturidade. Porque às vezes nós somos muito justos, né, com o outro, mas quando é dentro da nossa casa, não há justiça. Um exemplo, pais que têm mais de um filho e tratam esses filhos de uma forma diferente. É claro, cada pessoa ela reage diferente a um mesmo evento. Mas se não há uma linha de justiça entre todos, né, algo que equipare a todos, fica muito desnivelado. Então, dentro de uma casa, será que a gente consegue colocar a virtude da justiça em ação, sem tomar partido de um lado, sem tomar partido do outro lado, sem olhar o que é melhor para mim e depois olhar o que é melhor para o outro? Sem observar se o que está sendo feito, mesmo que não seja o melhor para mim, está sendo o melhor para o todo? São questões, tá? Que nosso objetivo não é dar resposta para essas questões, o nosso objetivo é fomentar a reflexão sobre essas questões. Esse é o nosso objetivo. Como que eu lido com a justiça dentro da minha casa? Como que eu lido com a justiça dentro do local onde eu trabalho? Como que eu lido com a justiça entre os meus familiares, entre os meus amigos? Será que eu sou tão justa assim? Será que quando eu prego a justiça, eu estou sendo realmente justa? Ou eu estou querendo que aquilo que eu acredito que seja verdade, seja de uma certa forma imposto ao outro? E dentro disso a gente entra numa das primeiras falas, né, da justiça. Né, que eu não vou entrar agora com ela, mas eu vou ficar por enquanto só na questão da justiça mesmo. Tem uma outra imagem da justiça, que é a justiça de uma deusa grega, Temis, aonde ela tem uma balança e uma espada. Então, a balança é a distribuição igual dos prazeres e das dores, ou seja, dos prazeres e das responsabilidades. E a espada é para representar a lei. Aquele que não estiver de acordo será o quê? Será punido. Então, sempre que a gente ouve falar de justiça, a punição parece que vem meio que grudada. E isso demonstra que, se eu tenho medo da punição, é porque, na verdade, eu ainda não entendi o que é ser justo. Eu não entendi ainda o que é vibrar, o que é se colocar como uma pessoa que tem essa virtude forte. Eu tenho uma querida
uma querida cliente que ela tem o senso de justiça muito forte. Se ela não está aqui assistindo, provavelmente ela vai assistir depois, porque ela sempre vê as lives, acaba vendo depois, na verdade, por conta do horário. Então, quando ela via alguém no metrô sentado no lugar de idoso e viu o idoso em pé, aquilo deixava ela assim fumegando. Ela realmente ficava enlouquecida com essa pessoa. Como assim essa pessoa não está fazendo isso? Ou como que está jogando com papel? Porque a força da virtude, a força dela, da justiça era muito forte, principalmente a questão da cidadania, muito forte. Tipo, como assim não está olhando para o outro? E isso provocava nela um grande sofrimento. Por quê? Porque o critério de valor dela não estava errado. Tá? Existia uma regra e essa regra está lá para ser seguida. A gente reclama muito de regra, né? Mas a gente reclama de regra quando essa regra não atende a gente. No caso dela, ela ficava pé da vida quando a regra não era aplicada ao outro. Mas como que você chega no outro e fala, olha, você não está fazendo isso daqui? Para isso, você precisa ter uma autoridade que fale. Por quê? Para praticar a justiça, você tem que ser imparcial às pessoas que estão acontecendo. Porque se eu estou envolvida no meio, se eu estou falando com um par, isso fica mais delicado. Isso é uma questão de saber se colocar. Então, a forma de falar, a forma de lidar, ela é fundamental para que a gente não caia na tirania. Então, essa primeira fala que eu estou trazendo para vocês da virtude da justiça é para que vocês entendam que as coisas elas têm um viés muito profundo, que falar sobre isso é digno de muita reflexão. E tem muitas pessoas que acabam se machucando demais, que acabam perdendo relacionamentos, deixando de se relacionar com algumas pessoas, porque não tem maturidade para entender que existe uma regra, né? Mas nem todo mundo tem ainda a maturidade para seguir aquela regra. E tem algumas regras que têm que ser realmente seguidas e seguidas de punição. Mas nem tudo é seguido de punição, porque muitas vezes a pessoa não está seguindo aquela regra porque ela ainda não tem conhecimento total, conhecimento necessário para compreender a importância que aquela regra é para que o convívio social seja adequado. E nós estamos vendo isso acontecendo hoje em dia. Então, essa é uma pequena fala sobre a questão da justiça. Jaque, querida, o que nós temos aí? Conte mais. Eu vou dar sequência aqui falando na próxima força, que é a força do trabalho em equipe. Né? O trabalho em equipe, o trabalho em grupo, assim, vem dentro da questão da justiça. E eu achei assim fantástico tudo que você falou, parabéns, né? Muito interessante mesmo, porque as forças, elas estão todas aí. Todos nós, seres humanos, temos essas forças, né? Segundo esse estudo, essa pesquisa que levou em conta várias populações, vários países, várias crenças, religiões. Então, a gente precisa mesmo saber, né, como a Renata colocou aqui, saber o que significa, entender o contexto. Existe o contexto do país, do estado, da cidade, e aí a gente vai para o contexto de empresas, né, o contexto de trabalho e o contexto familiar. Né? Então, em todas as situações, as nossas forças, as forças dos seres humanos, elas são mesmo para a gente estudar, para ter conhecimento, para poder ficar sempre pensando qual é a melhor forma de eu elevar, qual é a melhor forma de eu usar, e sempre pensando em si. Então, pensa em si, né? As forças são suas. O que você está fazendo com elas? Como que você está usando a seu favor? E tem pessoas que têm como número um a força da justiça, como a Renata falou, né? Tem como número um. E tem que ter muito equilíbrio mesmo, porque senão você sai atropelando. É a sua força, número um, não é a dos outros, né? Muito provavelmente. Uhum. E aí, como é que vai ser nesse Perfeito. mundo? Como que vai ser, né? Como que a gente vai lidar com isso? Então, nós temos o contexto familiar, o contexto empresarial, como eu falei, e precisa entender e ter esse bom senso para saber até onde eu posso interferir nas ações das pessoas.
até onde eu devo também interferir na questão de justiça, falando no lado legal, né, no lado da não omissão. Então tem tudo isso para pensar, muito interessante. E aí vamos falar um pouquinho, Renata, Bom, sobre o trabalho em equipe? Posso ir lá? pode ir lá, querida. Vamos lá, você me ajuda aí, vai complementando. A questão do trabalho em equipe eu acho muito interessante, né? Porque é uma habilidade também, como todas, que nós precisamos exercitar. Então, tem pessoas que têm uma facilidade incrível de se relacionar muito bem, têm um bom senso maravilhoso, conseguem entender o contexto, os objetivos e se abre para o bem comum. E quando a gente fala relacionado à empresa, porque trabalho em equipe, time, está muito relacionado à empresa, né? E quando a Uhum. gente fala em relação a isso, nós precisamos assim sempre ter em mente, né? Qual é o objetivo da empresa, qual é a missão, os valores, a visão, onde essa empresa quer chegar. E é fundamental que a gente tenha assim essa sintonia com essa, digamos assim, o propósito da empresa, que tem a ver também com aquilo que a gente enxerga de verdadeiro, com aquilo que a gente almeja, que a gente entenda que esteja em harmonia também com os nossos valores, certo? E começando por aí, você percebe, a empresa tem esses valores que eu gosto, tem né, um caminho que eu concordo, que eu quero trilhar. Isso já é um passo assim, muito importante, porque vai refletir lá no trabalho em equipe. Vai. Quando nós temos as forças diferentes das pessoas, né? Porque cada uma tem o seu grupo de forças numa sequência diferente da outra pessoa, e colocamos em ênfase essa força, nós conseguimos enxergar o bem comum. Então, qual é o objetivo? Para onde nós vamos? Qual é a missão da empresa? Quais são os critérios que eu preciso ali, né, estar seguindo e ajudando, sendo um agente de ajuda, sendo um agente de transformação daquele time através de deixar um ambiente melhor, mais agradável, a fim de deixar aquela questão do companheirismo, de ajuda mútua, de perceber todos que estão ao seu redor, se todos estão confortáveis, se você está conseguindo contribuir de fato, sem preferência, aí entra a equidade, né, Renata? Entra a justiça, então entra as outras características aí de força. E é uma habilidade que às vezes tem pessoas que não têm, que é uma força que está lá embaixo, e às vezes fica restrita, fica segurando um pouquinho por falta de habilidade, por falta de prática, de trabalhos, né, em times, por Uhum. timidez, ou por muito julgamento, então fica ali na retranca, né, só julgando, só observando, criticando. Então, e aí, quando a gente eleva isso de uma forma natural, uma forma com amor, com carinho, você percebe que sim, você pode ser num grupo um agente transformador, tanto no ambiente, como eu falei, né? Esse clima, também em relação a parcerias, também em relação a todo o resultado, né? O resultado que, óbvio, que as empresas existem para resultados, qualquer tipo de empresa, seja até né, uma organização filantrópica, ela tem também o objetivo nos resultados. E Sempre. é uma força que nós temos, assim, como todas, estudar o que quais as tendências, né? Tem muitas pessoas especialistas nesses temas. E é muito importante a gente procurar saber, se desenvolver, aproveitar as situações práticas. Hoje está bem diferente, hoje está tudo aqui, home office, online.
E cada vez mais nós temos que encontrar formas de nos relacionarmos muito bem, de manter esse time coeso, mostrar, nos expressar mesmo como um agente positivo e transformador. E aí, né, gostaria de citar aqui também, para finalizar esse tema, que tem muitas pessoas que não se dão conta, sabe, Renata? Não se dão conta disso. E colocam algumas preferências individuais, alguns valores diferentes do grupo, né? Pessoais, né? Porque valores bons, um senso comum é tudo que se precisa. Mas às vezes colocam valores pessoais, preferências, são poucos flexíveis em algumas situações. E isso tem um resultado assim muito ruim para a própria pessoa. Então, ela já fica mais retraída, ela não dá muita opinião, ela não interage muito bem. E as pessoas ficam ali, né? Às vezes achando que a pessoa não está dando tudo que ela poderia. E de fato, muitas vezes não. Então, quando você vê que não flui, quando não está saindo mesmo, não está se relacionando bem, não está abrindo de uma maneira verdadeira, precisa ajuda, né? Precisa ver o que está acontecendo comigo, qual é o meu comportamento, o que eu estou passando de imagem para as outras pessoas, porque às vezes eu passo uma imagem que eu não quero passar. Né? E o que as pessoas estão contribuindo com o meu crescimento? Eu também posso pedir ajuda, né, para as pessoas, principalmente as mais próximas ali, um feedback para o meu gestor. E isso, se não trabalhado, ele implica em resultados bem negativos mesmo para o indivíduo. E às vezes a pessoa fala, nossa, eu vejo até, né, em trabalhos de desenvolvimento humano e voltado no profissional, que as pessoas falam, alguns, né, falam, já, mas eu não consigo uma promoção, não consigo um destaque, ou em vários trabalhos que eu tive, sempre chega uma demissão, e eu já até tenho meio tipo um trauma daquilo. O que será que está faltando? Fazer mais um MBA, fazer mais uma graduação? E às vezes você ouvindo tudo aquilo e fazendo a pessoa refletir, e tendo todo esse autoconhecimento, você percebe que são coisas tão simples, né? Ali de relacionamento, são coisas assim de se abrir mesmo, estar mais de uma maneira mais positiva, estar gerando valores para aquele time. Então, acho que é uma força assim, fantástica que a gente precisa saber usar, colocar em evidência, porque transforma, né? As pessoas amam quem tem a habilidade de trabalhar em equipe. E é interessante o que você está falando, porque eu fui ouvindo aqui a tua fala, fui lembrando de várias pessoas, né? De várias pessoas que eu já trabalhei junto, porque hoje eu trabalho mais sozinha. Né? Trabalho no meu consultório, faço atendimento online. E os atendimentos é muito interessante, porque eu estou atendendo várias pessoas que estão vivenciando o home office. Então, essa relação das pessoas com os pares dentro do home office tá muito engraçado, porque antes você chegava perto da pessoa, você olhava para a cara dela, você até entendia se ela gostou ou não daquela história, né? Agora não, você tem que olhar para a cara e ficar fazendo a leitura visual da pessoa. E isso me levou para um outro lugar, pensando nisso, me levou para um outro lugar, com relação a essa questão do trabalho em equipe, das pessoas que ficam se vitimizando. Tipo, olha como eu fiz tudo e ninguém aqui fez nada para ajudar, só eu que fiz o chamado passivo-agressivo. Aquela pessoa que não assume uma postura, mas ela quer que o outro assuma uma postura para ela. E isso dentro de um trabalho em equipe, ele é muito complicado, né, Jaque? Porque o passivo-agressivo, ele é um danado, ele fica só na espreita, né? Ele joga tudo nas costas do outro
Porque ele não tem culpa de nada. Ele é o certinho, ele é o justo, ele é o adequado, mas se ele olhasse ele saberia que ele está jogando tudo nas costas do outro. Que na verdade o que ele está querendo é se livrar do problema e não resolver o problema. Você tem experiência com esse tipo de personalidade? Existe muito sim, Renata. É incrível, porque quando você se coloca na questão de vítima, é uma questão de não atividade, né? É uma questão ali de você cruzar os braços, ficar mais observando, mais colocando os pontos negativos, e isso não contribui, e as pessoas não gostam de pessoas assim, né? Então você vê que aí nós vamos cair no meu próximo tema, né, que eu dividi aqui com a Renata as forças, e aí nós vamos precisar muito da ajuda da liderança. Então, uma outra força dentro da justiça é a liderança. Aí, se você quiser falar um pouquinho mais da sua próxima, e aí a gente vem então eu vou falar da equidade, que eu acho que vai complementar a questão da liderança. Vamos falar então da próxima força, que é a força da equidade. Tem até um comentário aqui, deixa eu ler. Muito difícil mesmo trabalhar em equipe devido às diferenças pessoais, principalmente no serviço público. Naná, deixa eu te contar. Vou contar uma experiência para você agora. Eu fui do serviço público. Quando eu tinha, deixa eu ver, os meus 18 para 20 anos. Eu passei no concurso. Na época eu trabalhava como auxiliar de enfermagem. Eu trabalhava no hospital público, assim, aqueles PS que tudo que acontecia na região parava naquele lugar, tudo. Eu era muito nova na época, mas lembrando agora, né, era muito complexo as pessoas. Por quê? Porque dentro do serviço público, se não existe uma liderança, que a Jaque vai falar daqui a pouco, é meio terra de ninguém. Então, manda mais quem fala mais alto. E às vezes, se você não tem uma chefia com força, até a chefia acaba baixando a cabeça para personalidades mais fortes. Então fica uma guerra de personalidades aí. E eu me recordo de uma das últimas vezes que eu estive lá, eu lembro que eu estava na fila do RH, eu queria falar no RH. E aí aquele monte de gente reclamando, xingando, protestando, mas você via assim que era mais, sabe, para fazer um auê mesmo. A pessoa não estava a fim de resolver o que ela precisava, ela estava a fim de causar. Sabe aquela coisa? Chega gritando que você é atendido mais rápido. Meio que passando na frente do outro, porque o meu problema é muito maior do que o seu problema. Então, eu preciso ser atendido. É justo que eu seja atendido antes. E no serviço público, principalmente no hospital, isso é muito comum. A pessoa faz aquela cena para que ela possa ser atendida na frente do outro, né? Às vezes o outro está lá quietinho, aguentando a dor dele firme, firme, firme. Mas não, o outro, o que chega gritando, acaba passando na frente porque na cabeça dele é justo que ele seja atendido antes. E eu estava lá naquele RH e aquele auê de gato, blá, 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 blá. Aí eu lembro direitinho, eu não lembro da cara dela, eu lembro do olhar dela. Eu lembro do olhar da pessoa que foi me atender, ela olhou assim pra mim, e você? O que você quer? Eu olhei pra cara dela, eu pedir demissão. Aí todo mundo parou. Tipo, como assim pedir demissão? Sim, eu quero saber o que eu preciso para pedir demissão. Mas eu não estava pedindo demissão porque eu estava insatisfeita lá. Eu estava pedindo demissão porque eu ia casar na época, eu ia morar muito longe. Então eu precisava saber como que era o processo. E eu lembro que foi um choque para todo mundo. Mas foi assim, foi notório. O pessoal baixou a bola, ficou quietinho. Sabe aquela coisa assim, putz, eu estou reclamando aqui, a outra tá tão sossegada, está querendo ir embora. Mas por isso, porque no serviço público tem muito isso. Você só não faz isso no fórum, porque no fórum o pessoal tem medo de ser preso. Mas nos outros serviços públicos, vai no INSS, vai no Detran, vai não sei aonde, é aquela coisa, né? É meio que, infelizmente, Nana, é quase que cultural. Quem chegar gritando mais alto é o que acaba sendo atendido mais rápido. Por isso que eu falei no começo da questão da imaturidade. Para poder exercer essa virtude da justiça, é preciso maturidade. É preciso olhar para o outro com equidade, que é a força que eu vou falar agora. É preciso olhar para o outro e identificar que
tanto o que acontece comigo quanto o que acontece para o outro é importante para ambos. Eu lembro de uma cena fantástica. Lembra quando houve aquele terremoto no Japão? Vocês lembram? Que houve um terremoto que foi até uma usina nuclear, que deu um perereco lá, foi horrível. E muita gente perdeu a casa, muita gente precisou de ajuda. Se vocês olhassem aquelas pessoas na fila para poder pegar o alimento, é surreal, gente. Todo mundo quieto, esperando a sua vez para ser atendido. Você não via ninguém querendo atravessar, atropelar, você não via ninguém querendo pegar na frente para poder vender para o outro mais caro. Porque é uma questão de maturidade. Então, quando a gente pensa na questão da equidade, é saber trabalhar as pessoas de uma forma similar. Então, volta para o exemplo que eu trouxe para dentro de casa. Será que eu trato os meus pares, né? Ou os meus irmãos, o meu irmão, ou eu como pai ou como mãe, eu trato de forma equitativa as pessoas que estão dentro da minha casa? Será que todos eles têm realmente os mesmos direitos? Podem ter necessidades diferentes. Isso é muito importante saber. As pessoas têm necessidades diferentes. Então, não é aquela questão de ser idêntico, mas é do ser, sabe, de ter uma base semelhante, similar para todos. Para que não haja o quê? Despautério. E no que a gente falou, a questão da temperança. Por que um tem de mais e o outro tem de menos? Ah, porque esse outro aqui ele precisa menos. Mas precisa mesmo ou ele foi colocado nesse lugar? Então, a equidade, ela é algo assim, extremamente importante, porque não estamos falando necessariamente só de igualdade, mas sim de olhar o outro como um par nosso. Né? Agora é interessante essa questão da pandemia, tá acontecendo muito a questão da fraternidade. Né? As pessoas estão realmente... porque a questão financeira está batendo realmente, desculpa o termo, na bunda de muita gente. E tem alguns que já estão batendo no nariz. Tem alguns que estão batendo ainda lá embaixo e a pessoa está se mexendo. Mas tem alguns que as questões financeiras estão batendo realmente no nariz. E a gente percebe que existe um movimento alternativo, né, de realmente de ajudar as pessoas a não passarem fome. Mas veja, esse movimento não tinha que sair só do alternativo, tinha que sair de algo maior. Mas como não sai de algo maior e todo mundo está vendo isso, a sociedade em si está se organizando para que as pessoas não passem fome. Porque é o direito de todo mundo comer. É o direito mínimo que se tem hoje, é o direito de comer. E a gente vê que muitas pessoas não estão tendo esse direito. Né? Então, peraí, onde que está a igualdade nisso? Onde está a similaridade nisso? Onde está em olhar para o outro e saber que o outro também é minha parte, porque nós fazemos parte de uma sociedade. Então, é a questão da maturidade. Como que eu enxergo realmente uma sociedade? Como eu me enxergo integrantes? Porque a gente aprende sociedade como um conjunto de pessoas que formam um grupo. Mas se essas pessoas elas não trazem em si esse viés, cada um vai olhar para o seu canto. O que eu acho muito interessante observa isso dentro da sua casa, observa isso dentro do seu local de trabalho, porque são os locais que de fato a gente consegue ver a quantos está a nossa equidade. Será que aquele é mais legal comigo, então ele merece mais do que o outro? Então eu estou no meu local de trabalho, mas aquele foi mais legal. Ah, se ele foi mais legal, então eu vou dar muito mais para ele. Por quê? Porque é justo que ele receba mais, porque ele é mais legal comigo. E o outro que está lá, às vezes, fazendo o trabalho, entregando o que tem que entregar, ah, mas esse não é tão legal comigo, então esse daí não me interessa tanto. Então, onde que está essa dimensão? Onde está dentro de nós a questão de, às vezes, ter que abrir mão de algo que para nós, para abrir mão para o todo? De olhar, de sair só do cuidar de si e cuidar do outro, e cuidar da comunidade. E aí eu chamo mais atenção para mais um ponto dentro da equidade, que é a ética. Aonde está a minha ética? E pensar aonde está a minha ética hoje é fundamental para que a gente realmente cresça como pessoa. Porque se a minha ética está baseada naquilo que só é bom para mim, vamos dizer assim que o código de ética está bem ralinho, né?
A ética hoje, né, e isso vai pesar muito para a gente no mundo corporativo mais adiante, é aquilo que está adequado para a grande maioria. A grande maioria é que tem realmente uma relevância, porque se a maioria estiver bem, com certeza eu também estarei bem nisso, de alguma maneira. Às vezes não do jeito que eu gostaria de estar, de um jeito individual, mas aí eu tenho que criar condições para que eu consiga essa parte da individualidade. Mas eu não posso colocar, né, eu vou fechar minha fala da equidade com isso, eu não posso colocar na frente, né, aquilo que eu quero para mim, se eu colocar em questão aquilo que é bom para a comunidade. Porque se não está sendo bom para a comunidade, de fato não vai ser bom para mim. Pode vir uma ilusão do tipo, não, eu vou liberar o meu aqui, eu vou guardar o meuzinho aqui, que tá tudo certo. Igual, lembra quando começou a história, acho que foi do Corona mesmo, que começou a história do papel higiênico? Que todo mundo foi no mercado comprar papel higiênico? Foi do Corona? Eu acho que foi. Acho que foi em março do ano passado. Eu não sei por que cargas d'água soltaram uma fake news aí que ia faltar papel higiênico. Aí todo mundo ia pro mercado comprar papel higiênico. Mas assim, fardos do tipo, que se lasque o outro, entendeu? Eu vou aqui liberar o meu, eu vou garantir o meu. Ah, mas vai faltar comida. Não, eu vou pro mercado porque eu vou comprar toda a comida que eu preciso, porque eu não posso passar fome. Mas, cara, mas você não está tirando também do outro? Então, esse senso de equidade, como eu falei, é algo que, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai sacando isso melhor. Porque são sacadas, são grandes atitudes? Não, são pequenas atitudes que demonstram como está o nosso código de ética. E o nosso código de ética é o que faz com que a questão da equidade ela seja realmente algo verdadeiro e não algo que é para sair bonito na foto. Ah, eu quero sair bonito na foto, então vou dar, como é que falou? Eu vou pagar de, não é pagar de bom, lembrei, vou pagar de contente, vou fazer aqui direitinho para sair bonito na foto. Mas não está seguindo um código de ética. Então, era isso que eu tinha para falar sobre equidade, minha querida. Se quiser complementar, a voz é toda sua. Ah, obrigada! Nossa, você falou super bem. Que bom, que gostoso, né? A gente aprende com você. É uma sabedoria muito boa, né? Muito importante, Renata. Parabéns. E é aquilo que você fala, né? Ficar bem na foto, exatamente. Você tem uma foto com várias pessoas para você escolher qual. Você está em uma foto com várias pessoas e você vai escolher uma para postar. Imagina qual é a foto que você vai postar, né? Obviamente é a que você saiu melhor, né? E dane-se os outros, colocação. Né? Ótima colocação! Né? Tá todo mundo torto na foto, só o outro tá pagando de bonito. Primeiro eu. Mas interessante, vamos usar o primeiro eu para a gente mesmo, para a gente se melhorar, para o autoconhecimento, para sermos pessoas melhores a cada dia. Então, a cada dia se comprometa em ser uma pessoa melhor. A gente sabe que, né, tem muitas injustiças reais, de fato, tem outras que são da nossa mente também, porque a gente, né, acaba aí procurando até coisas onde não existe, entrando no vitimismo, mas o mais importante é se desenvolva, pense em você ser uma pessoa melhor a cada dia, usar a sua justiça de maneira equilibrada, né? Usar toda a sua força, a sua bravura da melhor maneira para você. E falando nisso, né, eu vou fechar aqui a nossa live, na minha divisão aqui com a Renata, ficou a liderança. A gente falou em trabalho em equipe e agora fazendo aí esse elo com a liderança, que fazem parte da sabedoria e justiça. Então, como a gente fala, use com você primeiro, né? Então, a liderança é a mesma coisa. Tem pessoas que têm essa força muito latente, que a gente fala até o espírito de liderança, desde pequenininho, né? Já vem ali com aquela força de liderança. E se não for canalizada, pode ser uma que use essa liderança para coisas até que não são boas, não são úteis, não são nobres. E aí
E quem vem com aquela força lá embaixo, né? Nossa, mas eu não tenho espírito de liderança, eu não nasci para liderar, eu não sirvo para isso, né? Às vezes eu escuto isso até de líderes. Ah, eu fui promovida para líder, e agora? O que eu faço? O cara foi colocado lá e não sabe o que faz com aquilo. Geralmente gente técnica faz isso, né? Quem estava no técnico e acaba indo para a liderança, mas não teve formação em liderança, né? Dormiu, né? Com uma posição... Dormiu técnico, acordou líder. E aí, a notícia maravilhosa, que eu gosto sempre de dar, né? Notícias muito boas, é que nós podemos desenvolver e devemos desenvolver. Então, como qualquer outra das 23 demais forças, né? Que são 24. A liderança é uma delas, todos nós temos. E para que a gente possa praticar, o primeiro é com a gente mesmo. Então, pratique com você a liderança. Como que você está se administrando, né? Porque liderar, administrar, gerir, tudo a mesma coisa. Só muda aí os nomes para ficar mais chique. Mas, como que você administra o seu tempo, os seus relacionamentos, as suas atividades, como você administra várias áreas da sua vida? Né? Dá uma olhadinha para dentro de si, verifica o que está faltando, o que eu preciso, e aí, se eu quiser, eu vou encontrar formas, né? Vou aprender mais sobre aquilo, e realmente eu consigo elevar a minha liderança. E por que eu comecei falando nisso, né? Começa por nós mesmos. Porque o verdadeiro líder, e a gente falando de times, falando de trabalho corporativo, enfim, né? E tem empresários que são, né, que devem praticar essa questão da liderança, da gestão de pessoas, elas acabam liderando, mas como? Aí vamos lá, o exemplo é o primeiro ponto. Liderar pelo exemplo. Então, por isso que eu falo, comece liderando você mesmo. Liderança pelo exemplo. E você, quando se depara com teorias, com tantos estudos que existem, né? Tantos cursos que a gente tem mesmo e deve procurar, além do desenvolvimento, ter um mentor, um consultor, ter um coach, ter uma pessoa que te ajuda a trilhar esse caminho. Lógico que é muito mais fácil, você vai encurtando ali o tamanho de alguns sofrimentos que você poderia passar. Mas, enfim, você se deparando e querendo ter um desenvolvimento nessa área, você vai ver que as pessoas são muito diferentes umas das outras, com características diferentes, com perfis comportamentais diferentes. E é uma grande sacada mesmo, entender um pouco mais de mim mesmo, ter esse autoconhecimento, como que eu sou, quais são as formas que eu ajo, quais são os meus comportamentos diante de algumas situações, e perceber qual é meu perfil comportamental. E aí eu me deparo também com esse desafio de conhecer as outras pessoas, quais os estilos de comportamento que existem, quais os estilos de liderança que existem, para que eu possa aprender, possa entender mais as pessoas e ter, né, uma harmonia, um desenvolvimento contínuo ali junto com esse grupo, com esse time, para o bem maior, o bem comum, que seria atingir os objetivos da empresa, mas que todos ali estejam bem, todos estejam com bem-estar, né? Com o bem-estar, com o equilíbrio. Então, aí entra realmente aquele líder que todo mundo gostaria, né? Que é um líder, assim, que tem essa visão, tem a capacidade de entender o objetivo da empresa, as metas, enfim, o porquê, as estratégias, e levar aquele time, né, para atingir esses objetivos de uma forma, aí entra tudo que nós estamos falando, de uma forma justa, né, que tem essa equidade. E como até a Renata falou, e a Nana comentou aqui, né, no trabalho público, que às vezes tem um pouco de dificuldade, mas não é só um trabalho público, né? Todas as áreas de trabalho tem dificuldade, porque tem ser humano, e onde tem ser humano, tem muita coisa para melhorar, para desenvolver. É muito rico, né, gente?
E aí exatamente entra o papel do líder, tendo essa grande visão, né, essa grande sacada de entender cada um, para dar esse equilíbrio. Então, existe a questão, por exemplo, né, algumas empresas praticam da meritocracia, então ele teve um melhor resultado, então ele tem um salário diferenciado, a gente sabe que existe isso, né? Mas também deixar claro quais são as regras, quais são as diretrizes, porque isso é confortável. Aí não tem como é que fala? Aquela questão de injustiça, aquele sentimento que faz mal pra gente, Sim. quando a gente tá cego, não entende, né? Só faz comparação de olerite, só faz comparação de cargos, né? De quem tá, quem não tá, tal situação melhor. E tem do líder, né? A liderança, ela tem e deve exercer essa função de colocar muito claro. E uma coisa que eu lembrei aqui, que as próprias empresas hoje, né, com essa questão de bônus, elas já propicia isso. Porque, assim, por que eu consigo ganhar lá as porcentagens maiores do meu bônus? Então, depende do meu desempenho, não é isso? Do desempenho da equipe e do desempenho ali daquele objetivo, aquela diretriz que foi estipulada ali para aquele ano. Então, de certa forma, já está estimulando você não olhar só para si. Então, não adianta eu fazer o meu trabalho. E é tão rico trabalhar em equipe quando a equipe está organizada, né? É tão rico, é tão rico. É muito bom. E você sabe, Renata, que a maioria, né? Isso não sou eu que estou falando, estatísticas mesmo. A maioria das pessoas que saem do trabalho e por insatisfação normalmente é de gestores, que não consegue ver isso. Então, a questão da liderança precisa a pessoa ter muito equilíbrio, procurar mesmo terapias, o coaching, o desenvolvimento. E até mesmo, né, Jaque, o líder, ele mexe com o pessoal de cada um, né? Você tem uma equipe de 5, de 10, de 50. É uma habilidade. É uma habilidade que pode ser bem, vamos dizer assim, pode ser trabalhada, pode ser desenvolvida, né? Deve ser, exatamente. Deve ser. E aí não então, para vocês que estão ouvindo, né, pessoal, vocês que trabalham com pessoas e que, cara, você não tem o resultado que você quer, ouve isso que ela está falando. Não é só pelo resultado financeiro em si, mas é pelo resultado pessoal, porque as pessoas, elas trabalham por dinheiro, né, Jaque? Mas elas trabalham muito mais quando elas sentem que tem uma questão pessoal mesmo, um desenvolvimento pessoal. É o famoso vestir a camisa, né? Sim, e quando esse líder ele sabe qual é o perfil comportamental de cada membro ali, né, do seu time, e aí até um assunto bem legal para a gente falar, né, Renata, sobre perfil comportamental, estava até comentando com a Renata, e quando ele sabe, ele consegue, digamos assim, colocar a pessoa certa no lugar certo, na função certa. Então, isso também é uma qualidade de vida muito grande, porque a área da vida, né, digamos lá, da nossa roda da vida, a área trabalho, ela é uma área assim, que tem um peso muito grande na nossa vida. Né? Não deveria ser tudo fatiadinho, todas as áreas têm uma importância boa, com valores diferentes, né, para cada um. Mas a área do trabalho é uma área muito importante, porque ela mexe com tudo. As pessoas, às vezes, não conseguem separar. Então, se foi um dia não foi satisfatório ali, principalmente uma relação com um amigo de trabalho, com um líder, afeta muitas vezes diretamente no seu humor, prejudica a saúde, né? Atrapalha os relacionamentos familiares. Então é muito sério a pessoa que está no cargo de liderança, ela precisa realmente investir nela,
através do autoconhecimento em primeiro lugar, equilibrando essa força da liderança com conhecimento, com estudo, com prática, né? E com apoio. Nas empresas sempre tem apoio, né? Então, busque apoio dos recursos humanos. Muitas empresas ajudam também as pessoas a investirem em cursos. E é o caminho, né? É sempre mesmo de evolução. Porque um líder que não evolui, a equipe fica estagnada, né? A equipe fica ali também à deriva. Então, acaba sendo muito, muito prejudicial. Deixa eu pedir uma coisa. Sim. Pega o meu carregador para mim, por favor. Está acabando minha bateria. Tô vendo minha bateria aqui caindo. Eu falei assim, pedi para ele pegar o carregador para mim, que eu não quero de repente sumir do ar. Não faz isso, estamos quase terminando. Não vou sumir do ar, não. Ainda tem uns porcentinhos aqui. Eu vou colocar a bateria, vou colocar daqui a pouco o carregador. Ele tá lá em cima, do lado da cama, tá? Esse carregador não serve para mim. Tem que ser o meu lá em cima. Então, e sabe, Jaque, essa questão da liderança, porque não é uma das minhas forças mais fortes. E aí eu me vi numa situação que a gente, aqui em casa, nós montamos, né, deixamos de ser uma casa e passamos a ser uma pousada. Então, eu passei a ter que exercer um cargo de liderança. Cara, é muito louco, porque eu me via várias vezes com ressalvas em pedir para a pessoa fazer alguma coisa, para os funcionários fazerem alguma coisa, porque eu não queria estar mandando neles. Várias vezes, acho que eu já comentei isso com você, várias vezes, mas como que coçava a cabeça, mas como que eu peço isso, como que eu falo isso, como que eu chego e falo, olha, não é assim que se faz, é assado que se faz. Então, eu vi muitas vezes, eu com muita dificuldade de fazer isso. Aí, lógico, a gente foi conversando, eu fui estudando um pouco mais, eu fui de uma forma ativa, desenvolvendo. E o que eu percebi é o seguinte, era o que esperavam de mim, que eu agisse dessa maneira, que eu agisse dando uma liderança e não que eu agisse como uma par. Eles precisavam de uma líder e não de uma par. Então foi assim, foi fantástico essa... Deixa eu até virar aqui que eu vou colocar aqui a tomada. Foi fantástico essa minha experiência como... Obrigada. Ixi, peraí, vou puxar mais pra cá. Aí, puxa a mesa pra mim aqui. Agora sim, deixa eu ver se vai dar. Deu? Nossa, que fio pequeno. Peraí, Jaque. Agora acho que vai. Pronto, não corre mais o risco. Não corro mais o risco de cair. Então eu percebi isso muito, amiga. Muito, muito. E eu tô vendo aqui, sabe, tem várias pessoas fazendo comentários, várias pessoas dando parabéns pra gente. Olha, pessoal, foi uma delícia estar lendo aqui os comentários de vocês. Aqui a Nani até falou, 28 anos, estou nesse setor, amadureci tanto, evolui tanto, e há pessoas que estão do mesmo jeito. Então, gente, a gente não pode esperar que o outro faça aquilo que é nosso dever fazer por nós. Se o outro não amadureceu, é porque não chegou o momento dele amadurecer. Pensa que alguém olhou para você também e falou assim, puxa, essa pessoa não amadureceu ainda, não acredito. Aí a gente amadurece. Então, cuidado com os julgamentos. Olhar para o outro, realmente lembrar da compaixão. É um par meu. Então, às vezes ele está num processo que dá para dar aquele estalo, dá para dar aquela virada de chave, mas ainda não virou. E respeitar a não virada de chave dos outros faz todo sentido dentro, inclusive, da justiça. Deixa eu ver se tem mais aqui. Várias pessoas, vários palavrinhas bonitas aqui pra gente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, muito legal mesmo. Renata, acho que cumprimos nosso objetivo, né? Cumprimos. Eu presenciei de uma certa forma um caso, e aí eu vou passar aqui, né, rapidinho para você comentar, até eu acho que fecha falando sobre todas essas forças que nós falamos hoje. É um caso, né, de uma empresa com 10 diretores, 10 gerentes ali, né, cada um de uma área, e a empresa passando por uma crise muito, muito grande, né? E aí, o que fazer? Essa reunião com o gerente, 2 proprietários sócios, o que
nós vamos fazer? E aí, de bate-pronto, eles falaram, demitir pelo menos 30% do quadro. A gente pensou aqui e fazer isso. E aí, um dos proprietários aceitou, falando, eu acho que é viável, é por aí mesmo, porque aí a gente já resolve, elimina muitos problemas. E o outro falou, olha, eu não concordo, eu gostaria que vocês continuassem pensando em algumas soluções, porque 30% é muito representativo, muita gente, envolve famílias. É muito impactante, né? Muito impactante. Vamos pensar em algumas outras formas, que outras oportunidades nós temos, o que a gente pode fazer, o que nós vamos reinventar, vocês são em 10, vamos pensar. E eu dou mais um tempo para vocês, a gente volta a se reunir, né? E assim foi. O pessoal não gostou muito, porque achou que já estava resolvido lá a questão de 30%. Principalmente que estava com emprego garantido, né? E aí, quem estava empregado falou, não, é isso mesmo, tá tudo certo, já está decidido. Agora, aqueles que estavam com a cabeça indo para a forca, né? E que nem sabiam, na verdade, estava se falando da população lá da fábrica, né? Esses gerentes estavam falando do 30% da população lá. E aí, na próxima reunião, que foi marcada, voltaram. E aí, vocês tiveram várias ideias? Bom, olha, a gente pensou muito, na verdade, a decisão seria a melhora de 30% mesmo de demissão. E aí ele falou, mas não entendo, mas como? Vocês não tiveram outras alternativas? Não, tem certeza? Temos. Aí cada um falou lá, gesticulou, né? Ele falou, olha, eu posso dar uma última chance para vocês. Vocês podem se reunir aqui por mais 1h, 1h30, e aí eu volto para saber de vocês quais são as oportunidades, qual a criatividade de vocês aí. E aí, ele estimulou isso, né? E aí ele falou, porque se realmente for isso que vocês decidiram, então, ok, vamos por aí. De vocês 10 gerentes, quais serão os 3 que serão, então, demitidos? Porque não é 30%? Então, daí eu já quero que daqui a 1h30 vocês tragam os nomes, né? De vocês 10, quais são os 3 que vão estar incluídos na lista. E aí, não é difícil de imaginar, né? Que em 1h30, né, surgiram muitas ideias, muitas alternativas, aquele brainstorming, aquele gigante, né? E que deu para muito tempo aí trabalhar a questão de tantas ideias, e para que lado nós vamos, qual é melhor, né? Já viu o que aconteceu? Já viu como que fechou isso? Então, com resolveram, esse exemplo, né? acho que a gente fala, acharam. Eu acho que a gente fala bem, né? De todas as forças aí da justiça, hein, Renata? Olha, essa história sua foi ótima. Você começou a falar, eu falei, putz, 30%? Quanto que custa um gerente? Eu comecei a pensar, quanto custa um gerente? Mas não, fantástico, e é isso mesmo. Quando porque a gente acha coloca que é fácil, né? Corta 30% do pessoal é o outro, produção, exatamente. Quando eu não me incluo lá naquele bolo, exatamente, eu não me incluo naquilo lá. Então, assim, tipo, pô, tadinhos, coitados, você mandado embora, tá, tudo bem, mas, opa, peraí. Entrei na reta. Posso ser eu. Posso ser eu. Não, isso infelizmente, ainda é assim que a gente funciona. Quando a gente está na reta, é igual congestionamento. Eu acho que congestionamento é uma das coisas mais democráticas que tem. Não interessa o teu carro. Vai ficar parado do mesmo jeito. E aí você vê aquele pessoal que fica desesperado, querendo passar em cima do outro, tal. E fala assim, não adianta, meu amigo. É democrático. Está todo mundo no mesmo buraco. Mesmo barco. Uma situação muito prática para a gente falar agora é o coronavírus, né? Assim, né? Não tem idade, classe social, né? Vai se saber, né? Às vezes você pega uma pessoa que tem uma saúde de ferro e ela acaba sendo tomada. Às vezes pega um que está mais fragilizado, ele passa um pouco mal e nem tem síndrome pós-Covid. Além de tudo, nós temos ainda a síndrome pós-Covid, né? Que deixa várias rebarbas ainda na população. Ou seja, nós teremos uma população mais doente daqui para frente.
Isso sem falar numa possível terceira onda. Porque agora que houve a flexibilização e pouca vacinação, ainda corre o risco de ter uma terceira onda. Então, aquele que estava com a água batendo na bunda vai subir mais um pouquinho, provavelmente. E aquele que estava no nariz afoga. E aí é que tá. É para todo mundo. Então, é a hora realmente da gente olhar não só para nós, mas para nós e para o outro. E fazer essa conjugação entre eu e o outro. Eu e o outro. E como que a temperança dentro disso. Como que é a medida dentro disso. E começa por mim mesmo. Começa de dentro, né? Não adianta ficar julgando. Dentro de casa começa. Começa dentro de casa. Ah, muito lindo! Agradecer para todo mundo que está aqui, que passou por aqui. Agradecer aos que vão assistir ainda, porque a gente sabe que bastante gente acaba assistindo nossas lives depois. Agradecer minha querida, eu vou tirar aqui os comentários, já que para poder depois tirar nossa fotinho. Agradecer a minha querida amiga Jaqueline, essa disposição também de fazer essas lives aqui. Vamos pensar depois numa nova jornada, numa nova sequência. Então é isso, minha linda. Eu vou tirar uma foto nossa. Quer tirar o óculos? Quero, Tira o vamos óculos. lá. E quem tirar um print e mandar pra gente, vai ganhar, hein? Vai ter prêmio, vai ganhar uma sessão de força. Opa! Então, por favor, aproveita quem tá aí. Do Via. Hora de tirar o caráter. Olha só! Vamos lá. Vou olhar aqui pra câmera, né? Tem que olhar pra câmera. 1, 2, 3. Ainda não. Aê! Vou mandar aqui. Depois eu mando para você o print. Querida, um grande beijo. Obrigada para todos que estiverem aqui. Quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, entre no nosso direct, fale com a gente por lá, que lá nós damos maiores informações. Da parte psicossomática minha e da parte corporativa de liderança com a Jaqueline. Sabe que eu tô brincando aqui, ó. Corações. Olha, gente, coraçõezinhos. Ai, que gracinha, gente. Ó. Tchau, minha querida. Um beijo no coração.